Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos continuar o nosso capítulo. Bom, então nós vimos, né? O Lula teve 2 governos bem-sucedidos, mesmo com aquele monte de denúncia de corrupção, mesmo com o mensalão, né? Como ele fez uma ascensão social na classe C, fez com que as pessoas da classe D passassem para a classe C, fez com que 10 milhões de pessoas deixassem de ser pobre para ser classe média baixa, e isso é muita coisa, né? Então o governo Lula conseguiu eleger um sucessor, no caso uma sucessora, né? O Lula até hoje é apontado nas pesquisas como o melhor presidente que o Brasil já teve, tá? Todas as pesquisas apontam isso, né? O governo Lula é bastante controverso, fez muito pelo social, mas poderia ter feito mais, não investiu em infraestrutura, né? E também a gente pode culpar por alguns dos problemas que a gente tem hoje o fato de não ter investido em estrutura, né? O fato do Brasil não ter estrutura não é culpa do Lula, mas ele poderia ter investido em estrutura e não o fez, e manteve vícios políticos do país, como por exemplo a corrupção. A corrupção existia no governo do Collor, existia no governo do Sarney antes dele, existia nos militares, existiu na época do Brasil colonial. Acho que só não teve corrupção no Brasil na época dos índios. Acho, não tenho certeza, desconfio, né? Prefiro falar desconfio do que acho. Enfim, e todos os governos do Brasil, em todos os níveis, sempre tiveram corrupção. Então corrupção não é o ponto, né? Lógico que a gente é contra a corrupção. Eu pago metade do que eu ganho em impostos, eu vou querer que alguém roube o dinheiro que eu pago em impostos? Não, eu quero melhorias em troca do metade do meu salário que vai embora em impostos, né? Todo mundo. Se você pensa que você ganha 10 mil reais, você não ganha 10 mil reais, você ganha 5. De um ano que você trabalha, 6 meses vai para o governo, não fica para você. Então, já que o que eu ganho vai para o governo, eu quero um retorno disso, eu não quero corrupção, né? Mas acontece no Brasil, entendeu? Corrupção acontece. E esse discursinho de que eu vou acabar com a corrupção, ou só o partido A ou o partido B é corrupto, faz tempo que rola por aí. E muita gente já foi eleito dizendo que ia combater a corrupção e não combateu. Participou da corrupção, continuou participando. A gente viu no Lula, a gente viu na Dilma, a gente viu no Fernando Henrique, a gente está vendo agora no Bolsonaro, os filhos todos envolvidos com corrupção, mulher do Bolsonaro recebendo cheque de corrupto na conta dela, né? Então o sistema político brasileiro é corrupto e ninguém mexeu nisso até agora, né? Continuando, então o Lula, apesar de todos esses problemas de corrupção, ele conseguiu eleger a Dilma Rousseff, que no seu primeiro mandato fez um governo semelhante da estrutura do Lula, e o problema veio no segundo mandato, né? Foi uma eleição muito acirrada, foi muito difícil ganhar do Aécio Neves, ela ganhou por pouca diferença, o país estava literalmente dividido, né? E foi feita muita oposição ao governo dela, né? Ela tentou governar de um estilo liberal, que é o estilo que o Aécio Neves tinha proposto, que é um estilo de governo que só favorece os ricos, não favorece a classe média nem as pessoas mais pobres. E quando eu digo rico, não é essa pessoa que tem um Jeep Renegade e está pagando carnê. Rico não é a pessoa que junta economia e vai num restaurante bacana uma vez por mês, não. Rico é aquele cara que, independente do que aconteça, exploda São Paulo, ele tem dinheiro. Isso que é o rico. O rico é aquela pessoa que não depende das variações do mercado da economia para manter o padrão de vida dele, né? O nosso problema é que muita gente que é da classe média acha que é rico, e não é verdade, né? Mas enfim, continuando. Rico é gente que tem bilhões, isso que é rico. Quem tem 1 milhão não é rico. Talvez quem tenha 10 milhões não seja rico, né? A Coragem não gosta desses bilionários exploradores. Mas enfim. Então a Dilma tentou adotar a política do Aécio, não deu certo. O povo já estava boicotando, porque o povo quer emprego e comida na mesa. No governo da Dilma não tinha emprego e também estava começando a não ter comida na mesa, né? Passou a Copa do Mundo, vieram à tona todos os problemas econômicos, a gente entrou numa crise econômica ferrada.
a popularidade da Dilma foi caindo cada vez mais, né? E por mais que ela tenha feito vários programas sociais que deram certo, não foi o suficiente para segurar a popularidade dela, né? E, enfim, foi se arrastando um processo de impeachment. Assim, o que a Dilma fez para ser impeachada? Ela fez pedaladas fiscais. O que é isso? Pedalada fiscal é quando o político gasta acima do orçamento. Sabe que político faz isso? Gastar acima do orçamento, gente? Todos. Todos gastam acima do orçamento. Eles definem um orçamento de não sei quantos bilhões para o ano e gastam mais. Todos fazem isso. Então por isso que se fala que foi um golpe que tirou a Dilma, né? Mas ela cometeu as pedaladas mesmo? Sim. Então fica a questão. Mas é aquilo, todos os políticos de todos os partidos fazem coisas piores, o presidente atual faz coisas muito piores e nada acontece, né? A Dilma, por um deslize, sofreu processo de impeachment. E aí veio o governo do Temer. O governo do Temer totalmente a favor das empresas, tirou os direitos dos trabalhadores, dizendo que com menos direitos as empresas iam gastar menos, iam contratar mais trabalhadores, só que menos direitos também os trabalhadores têm menos dinheiro no bolso para gastar. A economia não deslanchou, a economia só foi piorando, né? Porque você quer que a economia se mexa, faça o povo ter dinheiro. Eles sabem disso, porque tanto que ele liberou o dinheiro que as pessoas tinham preso no FGTS. FGTS é uma conta poupança que você faz numa empresa conforme você vai trabalhando. Você vai trabalhando naquela empresa, você tem uma conta poupança, que você não pode mexer. Quando você é demitido dessa empresa, essa conta poupança é liberada para você. Mas se você não é demitido, você pede demissão dessa empresa, esse dinheiro fica parado nessa conta poupança e só pode ser retirado quando você se aposentar. O que o Temer fez? Ele liberou o dinheiro que estava nessa conta. Eu, por exemplo, quando eu saí do curso de Malta, eu pedi demissão. Eu não queria ficar mais lá porque eu queria trabalhar com a tia Cláudia, que tinha aberto o Espaço São José, né? E que eu fiz? Eu pedi, falei, tia Rosa, não quero mais trabalhar aqui, muito obrigado por tudo, fui muito feliz aqui, mas agora eu quero trabalhar com a tia Cláudia. Tenho afinidade com a tia Cláudia, quero trabalhar com a tia Cláudia, né? E aí o que aconteceu com esse meu dinheiro? Ficou preso. Aí o Temer liberou esse dinheiro, eu fui lá e peguei. Então eles sabem que o povo precisa de dinheiro no bolso, inclusive para pagar as suas dívidas com os bancos, né? Que os bancos são a vedete dos governos atuais, né? Os governos atuais, eles sacrificam o povo, eles cortam os direitos, cortam a aposentadoria, mas não deixam de pagar os juros dos empréstimos feitos com os grandes bancos. E o governo faz empréstimo com os grandes bancos sem precisar. Faz porque os bancos têm dinheiro parado. Isso é uma coisa muito complexa. Já expliquei algumas vezes em sala de aula e a gente vê melhor no próximo momento, né? Então, Temer fez vários ajustes na área econômica que prejudicaram o trabalhador e não reaqueceram a economia, né? E aí veio a pandemia que jogou por terra de vez. E vocês veem que os economistas sabem que o povo precisa ter dinheiro no bolso para que o país funcione. Tanto que está aí o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, por mais que seja pouco, seja apenas R$600, fez com que muito trabalhador passasse a gostar mais do atual presidente, né? Bom, o país ele vem desde 2008, que foi a crise mundial da economia. Agora a gente está vivendo outra por causa da pandemia, né? Desde a crise de 2008 a gente tem vivido um aumento do desemprego, né? A crise de 2008, que o Lula disse que ia ser só uma marolinha, ela foi, né, muito forte fora. No Brasil ela foi menos. No Brasil ela teve menos um impacto direto, mas ela está circulando faz tempo, ela está aí, ó, tá rolando, né? E ninguém conseguiu dar um fim nela de vez. Por quê? Porque o Brasil ele é um país de agronegócio. Quando a gente vê, o Brasil exportou não sei quantos carros, não. O Brasil exportou não sei quantos computadores, não. O Brasil exportou um lote gigantesco de celulares e tablets, não. O Brasil exporta soja, o Brasil exporta gado, o Brasil exporta laranja, o Brasil exporta soja principalmente. Isso não gera emprego. A grande riqueza do Brasil está na mão dos fazendeiros, do agronegócio. É bom para eles, mas não é bom para o povo. Por quê? O dono do agronegócio, quem que ganha com o agronegócio? Só ele. Por quê? Geralmente nem trabalhador rural tem mais nas grandes fazendas. As grandes fazendas são indústrias, máquinas colhem os gêneros agrícolas,
né? Então são pouquíssimos trabalhadores, então não redistribui renda, né? Vejam só, essa minha caixinha JBL aqui, fabricada na China, é original, mas é fabricada na China. Hoje os originais também são feitos na China. Quem ganhou dinheiro com isso? A JBL, obviamente, mas também o engenheiro que projetou essa caixinha, as diversas empresas que fabricam os componentes eletrônicos, o vendedor que planejou o marketing, os web designers que fizeram sites para vender essa caixinha. Então teve uma cadeia produtiva. Soja não, hoje em dia a máquina passa lá plantando toda a soja, passa a máquina colhendo, vai para o caminhão. Aí no caminhão sim, um caminhoneiro só, né, leva toneladas de soja, né, aí não sei quantos centenas ou milhares de caminhoneiros estão envolvidos, mas o país tem milhões de desempregados. Né, acho que parece que em números de hoje cerca de 34 milhões de pessoas desempregadas. É um absurdo. É um absurdo. Né? E é complicado, então por isso as pessoas aceitam trabalhar muitas vezes sem registro em carteira, sem direitos trabalhistas, né? E aí vai havendo a precarização do trabalho, que tem sido um problema, né? Nós temos aqui no Brasil um tipo de trabalho também que veio de um modelo inglês, que é a cooperativa, né? O cooperativismo, onde todos os empregados se unem, montam uma empresa, né? Eles trabalham juntos e eles dividem o lucro. Digamos assim, eu sou um produtor de milho, eu me junto com outros produtores de milho, né? E aí nós produzimos o milho, e daí desse milho a gente prepara caixa com embalagem para fubá, para canjica, para bolo pronto de milho, né? Aquele que é só jogar leite, açúcar e pôr no forno. Né? Então a gente está trabalhando junto, se une, né? Ou por exemplo, eu sou professor, a Lígia é professora, a Gabi é professora, nós nos juntamos e formamos uma escola nossa, né? E chamamos outros professores para isso. E aí nossa escola, os alunos vão lá, estudam com a gente e nós repartimos entre nós, né, o lucro das mensalidades, descontando os gastos. Né? Então isso é cooperativa, um cooperativismo, né? As pessoas, os trabalhadores são autônomos, né? Eles vão de acordo com o seu tipo de trabalho, com a sua atividade econômica, né? E eles são responsáveis por tudo, né? Só que infelizmente, o Brasil, né, tem uma espécie de distorção no cooperativismo no Brasil. Um espertinho, por exemplo, vamos lá, dar um nome qualquer, um espertinho chamado Miguel, o famoso Miguel, ele monta uma empresa que fabrica, vamos dizer, guidão para moto, né? E aí ele chama um monte de trabalhadores que fabricam. Pistolinha, quietinho. Então eles contratam esse cara, esse Miguel, vulgo Miguel, ele contrata um monte de trabalhadores para fabricar guidão de moto para ele, só que ele diz que não são trabalhadores, não são empregados, são colaboradores. Eles fazem parte de uma cooperativa. Com isso, ele não vai precisar pagar os direitos trabalhistas. Ele dá um salário baixo, diz que é parte dos lucros, né? E assim soterra um conceito muito legal, que é o conceito de cooperativa, né? Então por isso que muitas vezes a gente está no supermercado, a gente ouve o caixa falando: senhor colaborador fulano de tal, compareça ao caixa, blá 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 blá. É isso, é uma distorção do cooperativismo em prol do neoliberalismo, esse sistema que tira direitos das pessoas, tira dinheiro de circulação, faz todo mundo ficar mais pobre, a classe média, os trabalhadores, os pobres, né? Quem é pobre fica mais pobre, a classe média vira pobre, o pobre vira miserável, o miserável morre. Esse que é o sistema neoliberal, né? É uma versão agressiva do capitalismo, que é inclusive autodestrutiva, destrói o próprio capitalismo. Beleza, galera? Respondam as 3 perguntinhas, né? Já que essa aula ela é picada em 2 partes, só 3 perguntinhas pro formulário. Beleza? Uou!